Nosso encontro, então, tem o objetivo de falar de recibo de pagamento de salário. E nossa história começa século XIX, Estados Unidos. Um empresário americano chamado Herman tinha uma grande dificuldade ali na gestão dos seus pagamentos, né? Ele efetuava o pagamento para os seus funcionários com todos os valores de horas extraordinárias, descontos legais, descontos estabelecidos, e depois ele tinha um grande tempo gasto para explicar para cada funcionário, explicar para cada funcionário por que ele estava recebendo aquele valor, né? Qual era o motivo daquele valor, por que ele estava, então, obtendo ali tal desconto. Então, o Herman ele tinha uma dificuldade muito grande na hora da gestão do pagamento dos funcionários. E aí, o que ele procurou fazer? Vou fazer uma estratégia. Ele, então, antes de fazer o pagamento em dinheiro, Herman, ele detalhava e entregava para o empregado um detalhamento do que ele ia receber, das suas entradas e das suas saídas. Então, ele fazia um detalhamento de entradas e saídas. Entregava para os funcionários antes esse documento e efetuava o pagamento posteriormente. Então, ele entregava um relatório de pagamento de entradas e saídas e fazia o pagamento depois. Então, o que aconteceu foi que cessou as dúvidas dos empregados, não é? Ou elas foram minimizadas. De maneira geral, ele ganhou muito tempo e agilidade. Então, isso aconteceu lá no século XIX, e o nome desse empresário que desenvolveu aí esse sistema de recibo de pagamento para empregados, Herman Hollerith, né? Então, o nome dele é Herman Hollerith. E até hoje, nós conhecemos o recibo de pagamento de salário como Hollerith, né? Até é uma palavra aportuguesada, né? Então, muitos perguntam de onde vem essa IT. E aí, Hollerith é o nome do empresário americano que lá no século XIX ele desenvolveu a ideia de ter um recibo de pagamento de salário com detalhes do que ia acontecer antes de efetuar o pagamento para os seus empregados. Ele se chamava Herman Hollerith, e aí passou-se então a ser conhecido o recibo de pagamento de salário com o nome Hollerith. E o que é Hollerith? Nada mais é do que um recibo de pagamento de salário. Esse recibo de pagamento de salário, ele contém as informações sobre as entradas, saídas e descontos legais que a relação de emprego pressupõe. Então, nós temos estabelecido na legislação trabalhista que o pagamento da prestação de serviço do empregado deve acontecer até o 5º dia útil seguinte do mês da prestação. É uma coisa que a gente sempre destaca. Primeiro se presta o serviço em um mês e recebe sobre aquela prestação de serviço até o 5º dia do mês posterior. Então, até o 5º dia útil do mês posterior é a data para pagamento de salário. Lembrando que os descontos legais, os descontos estabelecidos em lei são, primeiro, contribuição à Previdência, é o tributo da contribuição previdenciária. A contribuição à Previdência é um tributo legal e é um dos primeiros aí, grandes descontos aí da folha de pagamento. Segundo desconto estabelecido em lei, que pode ser efetuado. Faltas, se não forem as faltas justas estabelecidas no artigo 473 e suas alíneas, se não for uma falta justa,
também pelo enunciado 15 do TST, então essa falta será descontada. Faltas também são descontos legais. Outro desconto legal que pode acontecer, como vimos em encontro anterior, o imposto de renda retido na fonte, o IRRF, atingindo então a faixa da tabela progressiva, deve-se então o empregador fazer o recolhimento, mas o empregador faz o recolhimento, mas deve discriminar no recibo de pagamento de salário. Outra coisa que também não é desconto, mas deve ser discriminado no recibo de pagamento de salário, é o FGTS, o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. É um recolhimento do empregador, 8% com base no salário contratual, e esse depósito é feito pelo empregador, sem descontar da remuneração do empregado, mas deve ser apontada no recibo de pagamento de salário. Então, dos descontos que acontecem no recibo de pagamento de salário são 4: adiantamento de salário, contribuição à previdência, faltas e atrasos, e o vale transporte, se for opção do empregado. Então, esses são os descontos legais, os descontos que vão ser efetuados na remuneração do empregado e vão aparecer no recibo de pagamento de salário. O que não é desconto e tem que aparecer no recibo de pagamento de salário? O FGTS não é desconto, mas tem que aparecer no recibo de pagamento de salário, e o imposto de renda retido na fonte não é desconto, mas tem que aparecer no recibo de pagamento de salário. Tudo que, então, tiver relação em descontos e vencimentos vai aparecer no recibo de pagamento de salário, além dos apontamentos que devem acontecer de maneira legal, deve ter visual para o empregado de quanto foi recolhido para o fundo, qual foi o valor, e também se ele atingiu a faixa do imposto de renda retido na fonte, quanto foi o valor aí recolhido, e também a base de cálculo do imposto de renda retido na fonte. Valores ou benefícios previdenciários ligados à relação de emprego também devem aparecer no recibo de pagamento de salário. Podemos citar o salário família, deve aparecer no recibo de pagamento de salário, dentre outros, além de outros benefícios que fizer jus aí o empregado e forem relacionados. Também, todos os adicionais devem aparecer no recibo de pagamento de salário. Para quê? Para que, então, o empregado, ao receber o recibo de pagamento de salário, o famoso olerite, ele fazer a conferência, aplicar os seus cálculos e verificar se está tudo correto, se está tudo feito de maneira regular. Então, aqui está a planilha do recibo de pagamento de salário mensal, o famoso olerite, né? Com os apontamentos, né? Aqui nós temos os apontamentos e também as informações legais. Do empregador, é claro, deve estar sempre os dados do empregador no recibo de pagamento de salário, não é? O seu registro na Receita Federal, CNPJ, o nome empresarial, e do empregado deve conter o recibo de pagamento de salário, o número do registro, a função e o nome completo. Então, essas informações são importantes dentro do recibo de pagamento de salário. As informações do empregador e do empregado. Número do registro, o nome, função. Do empregador, o nome empresarial, né? O endereço e o CNPJ e cadastro nos órgãos públicos. E aí, nós temos a planilha, né, já com as células calculadas, evidentemente, né, e, evidentemente, o que é que nós lançamos? O que é lançado primeiro? Primeiro se lança tudo que acrescenta, né, os famosos vencimentos. Então, no lançamento, como nós vamos proceder? Vamos fazer o lançamento, a gente começa lançando o que é vencimento. Então, aqui, salário normal. A coluna, ela vai indicar a referência, né? Essa coluna aqui é de referência. Quais são as referências que foram buscadas? Então, referências. Então, salário normal, 30 dias.
o valor do salário normal, né? Então, aqui, fazendo referência ao valor estabelecido, né? Salário mensal estabelecido, e aqui a referência dos dias. Adicional noturno, se houver, não é? Adicional noturno, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, se houver, né? Adicional de periculosidade. Adicional de insalubridade ou de periculosidade. Lembrando que o adicional de periculosidade, né? A CLT estabelece no mínimo 30%, mas, evidentemente, as categorias realmente fazem acordo. Como aqui a função é auxiliar de escritório, nós sabemos que para essa função não há periculosidade, não há perigo, né, nesse nosso exemplo, e também não vai ter aí ocorrência do adicional de insalubridade também, né? Coloquei eles aqui para que você tenha aí completo no seu exemplo. Nós temos também as horas extraordinárias e o descanso semanal remunerado. Lembrando que o DSR, o descanso semanal remunerado, ele é pago pelo empregador, não é? É o valor pago de um dia de serviço por semana. O empregado tem que cumprir aí a jornada semanal. Salário família, se houver, e outros benefícios a discriminar. Então, primeiro faz o lançamento dos vencimentos. Então, a gente faz o primeiro lançamento dos vencimentos. O primeiro grande grupo aqui do recibo de pagamento de salário. Depois, nós vamos fazer o lançamento dos descontos, né? Vamos fazer o lançamento dos descontos. Primeiro, grande desconto que legal é a contribuição à Previdência, né? Lembrando que nós temos uma tabela de contribuição à Previdência atualizada, né? E essa tabela, então, é depois da reforma previdenciária que ocorreu recentemente. Então, para o mês, por exemplo, o mês de referência outubro, nós vamos efetuar o pagamento do empregado em novembro. Né? A tabela de contribuição vigente é, então, que vai de alíquotas de 7,5% até 14%. O nosso empregado ele está na alíquota, o salário aqui é R$ 3.500, então ele está na alíquota de 14%. Né? Então, aqui, já o Excelzinho pronto já nos faz o cálculo, 14% de contribuição. É o valor da alíquota do empregado. Lembrando que é muito importante aqui, eu deixei também estabelecido os parâmetros, né? De adicional noturno, percentual de hora extra mínimo, a base para hora extra, que é o salário mínimo, o cálculo dos dias úteis e não úteis para questões de referência. A gente tem que lembrar que o DSR, então, é pago. Nesse mês de outubro, nós tivemos 25 dias úteis, 6 não úteis. Então, sempre é importante aí ter as referências para calcular o salário também ao lado da sua planilha de lançamento de Olerite, é muito importante. Então, aqui tem a tabela da contribuição à Previdência atualizada e também a tabela do imposto de renda retido na fonte atualizado. Né? Também essa tabela de referência do imposto de renda retido na fonte. Lembrando que, no caso, aqui nós vamos ter o pagamento do imposto de renda retido na fonte. Né? Nós vamos ter aqui o pagamento do imposto de retido na fonte. Por quê? Porque o empregado está aqui na faixa de R$ 3.500. Então, aqui,
vai ser 15%. Só que esse valor do cálculo do imposto de renda retido na fonte, ele não é calculado direto. Nós vamos ter que efetuar o lançamento do desconto. Deixa a gente organizar aqui de novo as nossas referências. Nós vamos organizar primeiro os descontos dos dependentes para poder aplicar a tabela do progressivo. E aí nós vamos ter o que não é desconto, mas precisa ser demonstrado. Um imposto de renda retido na fonte, que não é desconto, mas precisa ser demonstrado. Então, aqui é só demonstração, por isso que não tem desconto aqui. Então, a gente tem desconto do 14% do INSS e o Vale Transporte, 6%. 6% do Vale Transporte sobre o salário base. Aqui é a contribuição. Então, nós temos a base de cálculo do FGTS e já o cálculo do Fundo de Garantia do mês. 8% do salário básico. Né? E, por fim, total de descontos e o nosso salário líquido a receber. Então, no pagamento, nós vamos emitir o recibo de pagamento de salário, preencher com os cálculos devidos, e é muito importante recolher, então, a assinatura do funcionário e data. Né? Então, é muito importante apontar o recibo do pagamento e as declarações de data e valor de referência. Então, efetuar o pagamento efetivo com a data e local aí, ou data e assinatura do funcionário, que é o modelo mais preciso, tá bom? Eu vou colocar no grupo da sala para vocês esse modelo para que vocês possam, então, realizar as atividades de preenchimento e também utilizar de maneira prática aí o tema de hoje, que foi o recibo de pagamento de salário.